Olá, muito, muito bem. Você está num curso de constelação familiar, bem no módulo 1, mas o que é isso? O que é constelação familiar sistêmica, Hernani? Constelação familiar sistêmica é uma coisa maravilhosa que pode resolver sua vida e a vida dos seus antepassados. A nossa família é um campo de energia, e na qual nós evoluímos porque nós estamos interligados um ao outro, mas também nós somos seres únicos, e os nossos antepassados ancestrais também são seres únicos, que querem um lugar no mundo, às vezes até já conquistaram, não se sabe a que preço. Então o nosso campo familiar ele é mantido, tanto individualmente como coletivamente. É nesse campo familiar que nós crescemos, progredimos ou regredimos, temos êxito ou não, trabalhamos a questão dos nossos relacionamentos, sejam agradáveis ou não, construímos a nossa qualidade de vida, a questão do bem-estar, como nós experimentamos uma série de situações, inclusive problemáticas. Isso tudo deixa muitas marcas, entendeu? Porque às vezes a gente, na constelação familiar, tenta tratar a questão do antepassado nosso. Esse antepassado nosso foi a gente mesmo, lá atrás. Que garante que você não foi um tataravô de si próprio? Pode acontecer. Então as constelações familiares, elas revelam muita coisa. Por exemplo, às vezes você acha que você é o primeiro filho, e quando vai ver, o campo morfogenético que é montado na constelação familiar, automaticamente ele é montado, mostra que você é o segundo ou terceiro filho, tiveram abortos antes de você. E você está ocupando um lugar que não é seu na constelação familiar de primogênito, trazendo nos ombros a responsabilidade de um primogênito que nunca foi sua. Entendeu? Então, a constelação familiar é isso, ela é uma cura ancestral. Ela nos ajuda a se libertar, ao mesmo tempo que nós encontramos a luz e a paz, e proporcionamos felicidade aos membros da nossa família. Quando você começa a prece e a concentração, já vai formando um campo morfogenético. A partir daí você vai colocando a pessoa que está em questão e vai colocando ali os pais, os avós, os irmãos, os tios dela no campo. E eles vão, automaticamente, as sensações que as pessoas vão tendo ali, vão indicando se tinha alguém ou não a mais. Se alguém matou alguém e foi abafado o caso. Nós temos dentro de nós uma dimensão interior chamada inconsciente familiar, que também é uma dimensão paralela, também é um corpo que tem dentro do nosso corpo mental, um dos corpos. E ele está extremamente vinculado ao nosso complexo familiar, que envolve não só parentes de sangue, mas como aqueles que entram para nossas famílias, os amigos e também você que tem ídolos aí, seja no futebol ou no meio artístico, ou alguém que você apoia muito o que ele faz, ou ela, entrou para o seu inconsciente familiar também. Você trouxe. Então, a natureza do nosso campo de energia familiar ela é determinada por esses vínculos de afetividade, também pelas atitudes dos nossos familiares, principalmente relacionadas a posicionamentos políticos e a religião. Pois é, ou certos pontos de vista assim, que deixaram a coisa bem marcante. Famílias, por exemplo, que tiveram que largar o país de origem, a religião do qual nasceram, tudo isso marca muito a pessoa. Porque a história dos relacionamentos dos nossos pais com os nossos avós, da questão de criança que foi abortada, parto prematuro, adoção, suicídio, pessoas que foram envolvidas em guerra, tiveram que sair de seus países, foram obrigados a mudar de religião, de sobrenome forçosamente, né? Questão de incesto, antepassados agressivos, assassinos, traidores ou traídos. Tudo isso mexe com a nossa constelação familiar. E não adianta mudar de sobrenome não, viu? De país. Isso persegue a pessoa no DNA espiritual dela. Só que também tem um lado bom, né? As ações generosas e caridosas dos nossos antepassados são saudáveis para nós. Assim como nós fazemos algo bom, também atinge eles onde quer que eles estejam, encarnados ou desencarnados. Boa parte dos nossos antepassados, que nós trabalhamos eles na constelação familiar, eles já estão reencarnados, aqui na Terra ou em outros planetas. Né?
Agora, certas atitudes dos nossos familiares prejudicaram a gente, prejudica até hoje. Por exemplo, aqueles familiares que adquiriram fazendas, bens, garimpos, certos cargos, né, títulos de barão, de duque, de forma duvidosa, trapacearam, roubaram, ou pertenceram a alguma corporação que tirava as coisas dos outros, né, praticaram certas formas de violência, prenderam pessoas injustamente, sofreram acidentes que acabaram resultando em morte ou na morte de terceiros, pessoas que renegaram a religião de modo muito agressivo, de modo muito imaturo. O comportamento dos nossos antepassados reflete no nosso presente. E também até o modo que eles tratavam as suas mulheres, seus filhos, os seus idosos. A ausência de respeito e de gratidão da parte dos nossos antepassados para com a vida, para com o universo, para com a natureza, para com o próximo, para com os animais. Isso tudo afeta, isso tudo fica imerso no campo energético familiar. As pessoas ignoram a influência dessas coisas porque elas não têm consciência do que é. Mas graças a Deus as constelações familiares estão aí para nos ensinar que a nossa família é um patrimônio nosso, nós temos que cuidar dela. Temos que cuidar. É claro que nós não estamos infalivelmente presos à sina dos nossos antepassados, não. Mas nós temos o que eles fizeram afeta a nossa vida para que a gente passe a se voltar a eles de certa forma e tentar compreender os mecanismos desse processo para não repetir os mesmos erros. Porque nós temos o poder de controlar o nosso comportamento, inclusive para evitar o sofrimento das nossas gerações futuras. E pôr um termo no sofrimento desses antepassados. Tá? No próximo módulo eu falo um pouco mais sobre isso.